Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos no Brasil. Isso porque, em dezembro de 2024, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou um plano de identificação individual, um plano nacional, de identificação individual de bovinos e bubalinos para o Brasil, para melhorar esse processo de rastreabilidade individual no país. Então, para falar sobre esse assunto tão específico, estamos aqui com Carlos Goulart, ele que é secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Seja bem-vindo ao Ouça o Agro, Carlos. É muito bom ter você aqui. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Estamos falando aqui sobre o plano, o que o plano de rastreabilidade, de identificação individual trará, mas antes é importante a gente falar sobre o que já existe no Brasil em relação à rastreabilidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco como que é feita a rastreabilidade no país hoje. Obrigado. Natália, a gente sempre começa dizendo exatamente isso. Nós temos rastreabilidade no país de animais, mas é uma rastreabilidade reconhecidamente por lote. E essa rastreabilidade por lote, ela nos trouxe até aqui na capacidade de controlar as doenças que ocorrem no país e de dar garantias e certificações para o mercado externo exportador. Mas chegou o momento, e nós entendemos que esse tipo de rastreabilidade não mais responde aos desafios que apresentam tanto de questão sanitária para controle interno, quanto para as exigências dos países importadores. Que tipo de desafio que ocorreu para que pudesse buscar o plano que vem para qualificar o processo de rastreabilidade e fazer a individual? Até, às vezes, tem pessoas do setor que nos ouvem, não estão inseridas, não são pecuaristas, não entendem muito como que é esse processo, o que é a rastreabilidade, mesmo sendo coletiva, mas como que vem a ser e o que foi identificado para que o Ministério passasse a construir e entender a importância desse plano de fazer a rastreabilidade individual. O que se perdia ou o que pode ser ganhado com o processo individual? Eu diria que é a união de dois fatores que cronologicamente avançaram ao longo do tempo em importância. Talvez o mais importante eu colocaria nesse processo, que é a retirada da vacina de febre aftosa. Então imagina que talvez a grande doença de controle do Brasil dos últimos 50 a 60 anos para rebanho bovino. Você controlar a ocorrência de febre aftosa. O Brasil, 50 anos para lutar com isso, controlando com vacina, depois retirando a vacina e agora, em 2025, nós vamos ter o reconhecimento de Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. O que isso é importante? Isso acessa mercados, não só para carne bovina também, diga-se, para carne suína, mas eu digo que sempre que a rastreabilidade individual, ela é mais um elemento importante de manutenção de mercado, de diminuição de interrupções de mercado, do que ele vai alavancar. Por quê? Imagina como nós temos vivenciados ao produtor, você que assiste, toda a preocupação que o Ministério da Agricultura tem feito para alterar os regulamentos dos países importadores relacionados à exportação de frango, retirando o país inteiro livre de influenza aviária, para ser o que a gente chama da regionalização. Imagina que a gente é um país livre de febre aftosa sem vacinação, o país inteiro, e a gente continua exportando carne bovina. Eventualmente, pode ser que a gente venha a ter alguma ocorrência, um surto no futuro de febre aftosa. Nós tivemos agora na Alemanha, depois de 20 anos, um surto lá. É um vírus. Nós vamos viver sem a doença, sem vacinação, mas não significa que nós seremos imunes permanentemente. O que acontece com um país com esse status sanitário exportando? Ocorre eventualmente um foco pequenininho de febre aftosa em algum lugar. O que os países vão fazer tradicionalmente? Fechar o país inteiro. Se você tem rastreabilidade individual, a quantidade de área afetada, de animais afetados é a menor possível. Então ele dá uma garantia para os países externos qual o tamanho da área afetada, para que a gente possa negociar apenas aquela área afetada. Hoje, por lote, a área afetada é bem maior. Eu vou dar o exemplo que nós vivenciamos há 2 anos atrás.
que teve um caso de EB, mal da vaca louca, lá no Pará. Como foi por lote, o Brasil levou 8 dias para identificar a área afetada para poder subsidiar para a China todo o documento para ela poder avaliar a área afetada e liberar o resto. Se fosse por individual, essa área teria sido muito menor e muito mais rápida. Ou seja, o que a gente está falando? A rastreabilidade tem nesse processo credibilidade para o sistema e diminuir a área afetada nesses surtos, porque a gente tem que entender, eles vão ocorrer. Não é imunidade. Então é por isso que é importante entender a rastreabilidade individual como um mecanismo de segurança para a produção de pecuária brasileira. E para os mercados, né? Como você comentou, a gente viu recentemente alguns casos e isso acontece mesmo. Suspende exportação, fica um tempo até a identificação, isso afeta o comércio, afeta preços, afeta a credibilidade do país. Então vem como um aperfeiçoamento mesmo, né? Conseguir colocar essa rastreabilidade individual, que eu acredito que para construir um plano desse também não tenha sido simples, né? Chegar num modelo que atenda toda a cadeia produtiva, porque também tem desafios em todo o processo para você conseguir sair desse modelo que tem hoje, que já era eficiente, como você colocou, o Brasil se tornou livre de ciberaftosa, ainda com o modelo de rastreabilidade coletiva e agora indo para individual. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre as premissas, né, do que vem a ser esse plano de identificação individual. É bom lembrar também que o Brasil tem que se imaginar que ele não é um elemento isolado no mundo, um elemento importante. A gente tem que entender que para o nosso posicionamento, a Argentina já está implementando rastreabilidade individual, a Austrália tem rastreabilidade individual, os Estados Unidos está transformando para a rastreabilidade individual compulsória para todo mundo, Canadá, México, ou seja, nós, como o maior rebanho comercial do mundo, não podemos não ter esse elemento que os nossos concorrentes têm. E esse elemento já foi tentado mais de uma vez. A discussão sobre rastreabilidade individual não é nova no Brasil. Nós já tentamos algumas vezes no passado, houve frustração da necessidade disso, mas hoje ficou claro para todos os elos da cadeia que a rastreabilidade per se, ter cadeias rastreáveis, é uma imposição da nova era de consumo. Isso é fato. E para a bovina, veio uma pressão muito forte, muito relacionado à questão da EUDR. Parte do desafio da discussão dessa rastreabilidade foi deixar claro aos pecuaristas de que esse é uma questão de saúde animal. O plano de rastreabilidade individual bovina não tem o objetivo de responder questões socioambientais e fundiárias. É uma questão de saúde animal. Com isso, a gente conseguiu focar no trabalho que envolveu de exportadora pecuarista. Foi um trabalho difícil porque você precisa entender quais são os objetivos que cada elo pretende com a rastreabilidade. O pecuarista vê benefícios e custos e benefícios diferentes de exportadores, diferentes tipos de exportadores, carne, couro, lácteos. Lembrar que nós temos 2 cadeias, pecuária, de corte e de leite. Então são cadeias que têm tempos diferentes de produção, a rastreabilidade impacta de maneiras diferentes. Por isso que a gente teve que trazer todas essas questões para a mesa e avaliar como que você conseguiria ter um plano que seja razoável e factível. Por isso que eu já adianto, quando o pessoal comenta, nossa, 8 anos não é muito, quem conhece a pecuária sabe que para o tamanho do desafio que o Brasil tem e da diversidade de produção, é bastante razoável produzir esse resultado em 8 anos. E você acredita que essa diversificação é um dos principais diferenciais entre o Brasil e esses outros países que você colocou? Ou teriam outros fatores que acredito que para a construção do plano devam ser estudados, né? Como que é feito na Argentina, Austrália, Estados Unidos. O que você acredita que difere mais em relação ao modelo do Brasil e o desafio, né, em implementar uma rastreabilidade individual comparado ao que tem sido feito nos outros países? Na minha opinião, na opinião do Ministério, o nosso desafio é pelo tamanho do rebanho, o tamanho faz diferença, o tamanho do rebanho de pecuária, que é grande, e a heterogeneidade de produtores. Esses desafios foram colocados à mesa para que a gente não tivesse uma nova frustração de tentativa dessa rastreabilidade, de qualificar a rastreabilidade. Então, esse foi o maior desafio, que os outros países não têm na magnitude que o Brasil tem. Por isso que esse foi um plano até agora muito bem recebido, tanto interno quanto externamente,
Porque quem conhece o sistema produtivo brasileiro entendeu o plano, entendeu que as premissas são razoáveis para que a gente possa avançar até 2032 com o rebanho totalmente rastreado a partir do primeiro movimento. E aí você colocou esse período de 8 anos, realmente é um tempo considerável. Como que estão as etapas desenhadas dentro desse plano? O que vai ser feito durante esses 8 anos? Explica um pouco para a gente qual o detalhamento, né, desse período de transição dentro dos 8 anos. Dos 8 anos, os 2 primeiros são o que a gente diz, os mais críticos e importantes que vão definir o sucesso na rastreabilidade, que é implementar um sistema informatizado que garanta que os órgãos estaduais de defesa consigam distribuir, implementar os elementos de identificação, né, os brincos, e possam subir essas informações para a base de dados para que os órgãos estaduais possam ler as bases de dados uns dos outros. Por exemplo, um animal transitando do Mato Grosso para São Paulo, ele consiga ter essa informação via base de dados, que hoje parte do desconforto é que ainda é muito no papel, das GTAs no papel, então você quer ter esse elemento eletrônico dos animais e entre os estados e os estados e a União. É essa base de dados que nós temos 2 anos para implementar. Se ela não for implementada, nós não vamos conseguir implementar a identificação individual. Então nós temos os primeiros 2 anos para conseguir fazer isso. Nós vamos conseguir isso, a CNA tem colaborado muito para que isso possa acontecer, para depois dos 2 anos ter no 3º ano do plano, o primeiro ano efetivo que a gente fala de usar os brincos e começar a alimentar. Isso é bom para os pecuaristas entender. 2026 não começa a rastreabilidade dos animais. Do que o produtor tem que fazer já para se adaptar. O produtor ele tem 2 anos para entender o processo, enquanto isso o governo faz a sua parte. E quando que meus animais vão começar a receber elemento de identificação? Em 2028. Então, assim, a partir de 2028 tem os planos com a vacinação de fêmeas, os programas sanitários, você começa a ter um faseamento de inclusão desses animais na base de dados com elementos de identificação individual. Esses 2 primeiros anos começam em 2025 já, então 2025 e 2026. Perdão, 2027, exatamente, 2025 e 2026 são os 2 primeiros anos em que a gente tem a implementação do sistema. Somente isso? Nesses 2 primeiros anos? Nesses 2 primeiros anos, ele pode ser acelerado. Então, assim, é um desafio de transformação do sistema, ele pode ser acelerado, pode acontecer de alargar, mas a gente espera que a gente consiga cumprir com esse prazo para iniciar a rastreabilidade física propriamente dita. Isso tudo se dará através do quê? De um comitê gestor. A exemplo do que nós tivemos no Plano Nacional de retirada da vacina de febre aftosa, um comitê gestor multidisciplinar envolvendo todos os elos que participam, os órgãos estaduais de defesa, todo o setor privado e o MAPA para trabalhar juntos nesse plano. É um plano que o governo sozinho não consegue executar. Ele precisa de ter parceria público-privada de engajamento e de execução. Como estivemos no plano de retirada de vacina de aftosa, nós também teremos, deve ser publicado nas próximas semanas, um comitê gestor da implantação da rastreabilidade. O que ele vai fazer? Monitorar, acompanhar se as etapas estão acontecendo de acordo com o planejado para colocar o plano nos trilhos para que a gente consiga cumprir com os prazos ou até eventualmente antecipar. Ainda sobre os prazos, então 2 primeiros anos do sistema, né, construção, implementação desse sistema, depois começa o processo de identificação, e aí como que fica então a partir do 3º até o 8º ano, quais são as etapas ali e os processos que vocês acreditam do Ministério que ainda precisam ser discutidos e qual vai ser o papel de cada um desses próximos anos? Nesses 2 primeiros anos, inclusive, nós temos alguns desafios a serem discutidos dentro do comitê gestor. Eu ia falar isso. Enquanto faz o sistema, o comitê vai estar funcionando vai estar funcionando para avaliar isso, mas também alguns outros desafios de como ter melhores ou quais mecanismos de financiamento e de instrumentalização dos mecanismos de identificação do que a gente fala dos bastões de leitura. Como é que o governo vai trabalhar com o setor privado? Que mecanismos poderiam ser utilizados para induzir e fomentar para que o produtor se sinta encorajado a adotar essas medidas. Então, esse é um outro desafio que a gente vai procurar executar, porque a gente sabe que isso tem um custo de implementação. E o custo não pode ficar só na conta do produtor, porque o produtor precisa enxergar o benefício. E é difícil de enxergar o benefício no início da transição. Nós tivemos, durante o grupo de trabalho, com todo o setor indo para a Austrália, que foi um elemento, um modelo que nós pensamos. Vamos procurar alguém que já fez o que a gente quer fazer e ouvir a opinião deles. Nós fomos até a associação de produtores lá, que é equivalente à CNA aqui.
E eu perguntei para eles, deu certo? Deram certo, tem críticas, tem elogios. E aí nós fizemos a pergunta, hoje, com o que você conhece hoje, de custo, de benefício, se você voltasse 20 anos atrás e te fosse falado, vamos fazer rastreabilidade individual, você faria de novo? Sem hesitar. Porque ao final do processo, o produtor, o pecuarista, entendeu que a rastreabilidade individual qualifica a produção dele. Ele consegue ter manejo produtivo, ele começa a fazer contas, ele começa a entender e começa a ganhar mais dinheiro. Então ele sabe onde ele está perdendo eficiência zootécnica, ele consegue controlar medicamento veterinário, o uso dos medicamentos. É um elemento de gestão do pecuarista. E isso eles mesmos admitiram. Nós não tínhamos a real percepção do quanto a rastreabilidade individual ia trazer qualificação da gestão da produção para o pecuarista. E isso é um elemento muito importante. Então, nesses 2 primeiros anos, o comitê gestor, é interessante que a gente se debruce sobre isso. Como fazer com que a gente consiga implementar para o pecuarista os elementos de identificação. Treiná-lo e cientificando, dando conhecimento para ele ver o valor disso. E a partir do terceiro... E aí o plano ele é baseado em saúde animal. Nos primeiros 3... No primeiro ciclo, 27, 28 e 29... é focado em vacinação de fêmeas no programa de tuberculose e brucelose. E aí depois você tem as outras etapas de produção em que você pode antecipar para que você possa eventualmente antecipar, para poder chegar antes de 2032 com a rastreabilidade vigente. Mas aí vai depender muito do que eu falo de um relacionamento entre os elos produtivo e exportador e você vê motivo para antecipar. Uhum. Mas é isso, a gente entende que começando pelas fêmeas, pela vacinação, você vai conseguir... é um efeito em cadeia, você vai acumulando animais identificados até 2032. Secretário, você comentou sobre essa importância da rastreabilidade, essa visão que veio lá da experiência da Austrália, E antes, na nossa conversa, eu até ia falar. Acaba que muitas vezes dá a impressão de que a rastreabilidade é uma demanda do mercado, do setor, do consumidor. Mas a rastreabilidade nada mais é do que você ter dados mais precisamente sobre um detalhe ali do processo produtivo. E nesse caso, com foco em sanidade, eu ia falar sobre isso, Tem essa importância para o produtor, porque quando ele tem o coletivo, para ele conseguir identificar lá qual foi o animal ou o próprio trânsito do animal, é muito mais desafiador. E quando ele consegue fazer esse processo, eu ia só complementar que realmente ele consegue melhorar o seu processo de gestão. Ele vai ganhar com certeza em identificar outras coisas que nem estavam no radar ou que ele nem imaginava que ele conseguia fazer, E aí, por ter essas informações individuais dos animais, pode gerar insights e ele definir estratégias para o negócio dele que antes não estavam no radar, E aí ele vai aperfeiçoar o processo produtivo e melhorar a sanidade do rebanho. Inclusive, sobre esse aspecto, uma coisa conecta com a outra. Ao poder melhorar a sanidade do rebanho dele, ele consegue, inclusive, no sistema produtor, qualificar o mercado dele. Porque hoje é dificílimo você conseguir monetizar mercados que remuneram mais. Então, assim, eu produzo um boi, esse boi não quer usar antimicrobianos, não quer e atender a requisitos exportadores diferentes. Às vezes fica subjetivo que ele não tem como comprovar, Com a rastreabilidade individual, você consegue estabelecer protocolos específicos e que monetizam por isso. Então você beneficia toda a cadeia até a ponta, especialmente a ponta. Hoje a grande reclamação que a gente escuta às vezes muito dos pecuaristas são muitos mercados premium, mas a remuneração dificilmente ou quase nunca chega até o pecuarista. Okay. Então, com a rastreabilidade individual, o pecuarista consegue se inserir nesse elo de monetização de mercados diferenciados. Isso é fato. Ele vai conseguir estar inserido nesse processo. Agora, a maneira de monetizar, o quanto monetizar, é a relação entre as partes. Para nós, Ministério, sempre foi um anseio ter rastreabilidade individual. Porque aí você consegue trabalhar muito focado nos programas de tuberculose, de brucelose, no programa de febre aftosa. Então, isso para nós sempre como mecanismo de saúde animal, para o Ministério sempre foi um desejo ter rastreabilidade individual para isso, para que a gente melhore a saúde do rebanho. Acabou o programa de febre aftosa com vacinação, sem vacinação, e agora? Qual o próximo desafio da pecuária? Para nós, o Ministério da Agricultura, tuberculose e brucelose. Nós precisamos avançar, que não depende só de rastreabilidade individual, tá, Natália? A gente sabe que tem a questão da indenização dos animais e etc.,
Mas o grande desafio que se implementa é garantir o status sanitário relativo à aftosa, mas que ocorre no rebanho brasileiro passa a ser tuberculose e brucelose. E a gente precisa, através da rastreabilidade individual, endereçar esse assunto, que vai beneficiar tanto a cadeia de pecuária, como também, e às vezes até mais, a cadeia de leite. Aproveitando, eu ia fazer uma pergunta do comitê gestor, mas você falou de pecuária de corte e leite, e a gente tem os bubalinos aqui no mesmo plano, né? Sim. E não é tão comum a gente ouvir no setor sobre bubalinos no Brasil. Então fica mais como um esclarecimento de uma curiosidade do porquê que os bubalinos estão inseridos e a relevância disso também para bubalinos dentro do programa. Perfeito. A gente fala muito sempre de boi, e às vezes muito só pecuária, esquecendo da parte de pecuária de corte e esquecendo da de leite, e ainda tem os búfalos, que não tinha como implementar um processo desse e excluí-los do processo, ainda que eles sejam, comparativamente, o elo de menor potência econômica do processo. Mas o que nós dissemos aqui, e discutimos e falamos dos benefícios para corte e leite, são igualmente válidos para búfalo. Igualmente válidos. Ainda que ele represente uma potência econômica menor, mas é por isso que ele está incluído. Ele não poderia estar de fora e ele, apesar de ser menor, ser mais localizado, tem no Pará e outras regiões, mas ele é importantíssimo para você potencializar essa cadeia. Essa cadeia ainda não atingiu o seu potencial máximo de exploração econômica no Brasil, ainda tem alguns desafios, mas ela já vai poder crescer com essa rastreabilidade, fortalecendo a cadeia. Interessante. Voltando então para o comitê gestor, tem esses 2 anos de implementação do sistema, o comitê gestor já estará ativo, né? E como você comentou, é um canal, é um espaço ali para monitorar e também talvez algumas definições ainda sejam feitas no comitê. Só pontuar que há muito tempo a CNA tem discutido dentro da Comissão Nacional, né, de Pecuária, de corte principalmente, qual o melhor processo, ouvir os produtores, e acredito que esse comitê vai continuar sendo um espaço para que a realidade do campo e de outros elos da cadeia possam estar ali, porque a gente falar em 8 anos já do rebanho todo com identificação individual, sistema implementado em 2 anos, a gente sabe que sistema implementado não significa que ele está redondo, né? Vai se aprender ainda com o sistema. Então, muita coisa ainda precisa ser trabalhada no comitê. Aí eu queria entender um pouco mais o que se espera desse comitê e da participação de representantes dentro dele para definições que ainda não estão no plano, mas que vão vir por esse comitê. Olha, o comitê tem essa função mesmo, monitorar e fazer eventualmente definições e ajustes para a execução do plano, até o final. E eu sempre disse desde o início, se o pecuarista não sentar à mesa, através da CNA, sentar à mesa, e ele entende a necessidade da rastreabilidade individual e trazer a sua demanda e sua abordagem, o plano não avança, como não avançou no passado. Não tem como avançar se a CNA, se o pecuarista não participar do processo. É ele que inicia todo o processo. O processo acaba no frigorífico, no exportador, mas é com ele que começa o processo. Por isso que a gente é elo fundamental do sucesso, é o pecuarista engajar no processo, entender, e o Ministério, com todos os elos, entender os tempos necessários de implantação, as dificuldades, o que é mais difícil, qual cadeia tem mais dificuldade, qual região tem mais dificuldade. Você precisa, é um processo inclusivo, tá? O processo de rastreabilidade individual é um processo que você trabalha para, como eu faço para incluir todo mundo? Não é um processo que você quer excluir. Senão você acaba tendo um desafio ali, né? Que alguém vai ter que fazer o que não quer. Exatamente. E apesar de que, e aí a gente sempre comenta, eu falo, mas o plano não é voluntário, é compulsório. Sim, ele é compulsório porque nas últimas tentativas, a gente sempre tem que lembrar disso, não funcionou. E dada a nossa cultura de produção, nossa cultura até de Brasil, se não tiver etapas compulsórias, é difícil de você forçar todo mundo a entrar no processo. Aí quem entra acaba desmotivando e acaba desestruturando. E as últimas 2 tentativas, que o que a gente aprendeu do passado é que, se não fosse compulsório, mas com etapas compulsórias razoáveis, você não teria o ingresso de todo mundo no sistema. Então, dito isso, a CNA é o grande elo que nos ajudou e que trouxe a discussão a bons termos. Eu comento isso que, no final da discussão, Natália, do Plano Nacional de Rastreabilidade Individual, nós só tínhamos uma unanimidade, que ninguém foi contemplado sobre o que queria exatamente quando sentou à mesa. O Ministério tinha uma visão
sobre como gostaria, diferentes elos da indústria, outra visão, CNA, outra visão, nós trouxemos todos e falamos o que é possível executar. É possível ter uma rastreabilidade individual? Primeira pergunta, é possível? É. Então esse é o primeiro objetivo. Quanto tempo? Como? Quando? E aí nós fomos consensuando. Esse é um exercício do que eu falo do que o consenso da cadeia do que é possível para a realidade brasileira. Uhum. E Goulart, pelo lado do produtor, a gente ainda ouve muitas dúvidas. Você já esclareceu uma no início, que é não precisa começar agora, né, o processo de identificação, mas só daqui 2 anos. Mas tem uma outra em relação a como que vai ser a solicitação dessa identificação, o que eu, produtor, vou ter que fazer para identificar como que vai ser controlada essa movimentação do bovino. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses detalhes aí, para que todos fiquem mais tranquilos. Sim. E tenham uma visão melhor do que vem à frente. Tipo, que tipo de brinco, como que vai ser a identificação? Os tipos de brincos já estão definidos. O comitê gestor pode identificar novas tecnologias. Essa é uma questão muito interessante. Nós desenhamos um plano em que ele é inclusive nos mecanismos de identificação, para que a gente não tivesse um mecanismo de identificação travado e só com ele, e ele não fosse aberto para todo mundo. Até porque, desculpa, em 8 anos, falando em tecnologia, é muito provável que surjam outras tecnologias, Sim. Né? Então, o que a gente queria com isso? Ter um mecanismo com um sistema de rastreabilidade, com mecanismos diferentes, brinco, do chapinha, eletrônico, bottom, mas que também comportasse novas tecnologias desenvolvidas, que passam por devida homologação para garantir a performance de identificação, de ser durável, de ser capaz de ler, de você ter índice de perdas dentro do limite estabelecido. Agora, essa é a pergunta que o comitê gestor precisa nesses 2 anos trabalhar, que é aquilo que eu tinha comentado. A pergunta é, como que a solicitação vai ser só no Ministério da Agricultura? Vai ser só no órgão de defesa? A CNA vai se responsabilizar disso através das federações? Esse é um mecanismo aberto e flexível e que a gente vai trabalhar conjuntamente. Aí já tem os elementos, código 076, tudo isso já está pronto. Agora, como vai distribuir e solicitar faz parte da estratégia de como a gente vai ofertar o brinco ao produtor. Como é que esse brinco chega até ele e quanto que vai custar, quem que vai pagar as primeiras rodadas de implementação. Essa é a estratégia que a gente quer trabalhar com o setor privado para que possa induzir o produtor. Sempre lembrando, eu sempre comentei isso durante a discussão do grupo. Quanto mais fácil for, quanto mais simples for para o produtor ter acesso ao elemento de identificação, maior e melhor será a adoção dele no campo. Isso é o foco do processo. Nós vamos ter que trabalhar várias mãos para garantir de que o acesso ao brinco seja o mais barato possível e o mais fácil possível, desde o grande produtor até o pequeno, de pecuária e de leite, para que ele não se sinta constrangido ou diga assim, olha, não dá, eu não consigo, não é acessível, eu não consigo, na minha região não tem, demora demais. Você tem que tirar tudo isso do processo. E isso é uma questão que eu imagino que não dependerá somente de uma instituição, ou só do governo federal, estadual, pecuarista. Eu acho que isso vai demandar um esforço coletivo de todos os elos da cadeia. Um desafio grande, né? Do o tamanho maior do desafio. Brasil, diversidade, número de produtores. E Goulart, qual a previsão para que todo o rebanho nacional esteja com a identificação individual? Dentro desses 8 anos já é esperado isso? Boa pergunta. Mas e aí? Nós vamos chegar em 2032 com todos os animais a partir do primeiro movimento rastreados? Provavelmente não. O que nós teremos em 2032? Vamos lá. Estamos em 2032. O que aconteceria hoje em 2032, no dia de hoje? Nenhum animal se movimentaria sem rastreabilidade. Porque você imagina que os animais, principalmente daqueles que são menos móveis, de novo, pecuária de leite. O animal está lá estacionado na propriedade. Chegou 2032, ele não se movimentou, ele vai estar rastreado? Não, não precisa. Ele não obrigatoriamente vai estar rastreado. Acontece que, a partir de 2032, nenhum animal se movimenta sem ter a rastreabilidade. É sempre bom dizer isso. A rastreabilidade é a partir do primeiro movimento. Quando você pensa na pecuária de corte, vamos lá, os animais de corte, que cria ali com 6 meses, 8 meses, já se movimentam, sim, mas para a pecuária de leite, você vai ter esse processo.
vai passar 2032, 2033. Mas eu tenho um animal na fazenda que não tá brincado, que a gente fala. Mas porque ele não se movimentou ainda. Então, o que a gente quer é isso. Até lá, você vai ter uma transição de animais transitando com o elemento individual com animais transitando em lote. 2032 não vai ter mais lote. Vai ter só individual. Só animais transitando somente individualmente. Interessante. Então, ainda vai ter alguns anos à frente, né? E quando eu precisar se movimentar, aquele produtor vai ter que buscar toda essa brincagem. Então, alguns anos após 2032, talvez já esteja todo o rebanho rastreado individualmente. E aí, comparado aos outros países, você acredita que o programa, o plano, né? Ele tem ainda diferenciais positivos em relação aos outros países? Quando terminar, você acredita que não só pelo tamanho, mas pelo plano, ele pode ser o maior plano de rastreabilidade individual do mundo? Ele já é hoje pensado para o tamanho do rebanho. Se nós continuarmos sendo, nos próximos 10 anos, 15 anos, o maior rebanho comercial do mundo, nós seremos o maior rebanho rastreável do mundo. E é bom o produtor entender isso, o quanto que isso coloca pressão no sistema exportador. A gente tem que imaginar que é uma competição. Você vai ter o maior rebanho comercial com qualidade inquestionável, sustentabilidade, preços altamente competitivos, sanidade, com a sanidade lá em cima e rastreabilidade individual, nós vamos incomodar muita gente. Tem que entender isso. E a gente tem que entender que esse é o processo. É uma disputa. Você tem que atender as demandas de rastreabilidade, que é uma tendência global. Os países importadores impõem, a China, a Rússia, outros países já impõem e exigem rastreabilidade e que ela seja individual, mas entendem que é um processo nosso. Mas ao a gente atingir esse status, nós vamos nos colocar num patamar de produção nacional e de exportação que vai colocar muita pressão nos competidores. O que isso significa? Não precisamos esperar menos do que muito ataque. Já somos muito atacados. Nós continuaremos sendo cada vez mais atacados porque nós estamos aumentando a barra, como a gente gosta de falar. Nós estamos colocando pressão comercial com qualidades técnicas e sanitárias na mesma altura ou maior que outros países. Então, a nossa vida nunca será mais fácil do que já é. Sobre ataque para nos diminuir. A gente tem que sempre entender isso. Nosso gigantismo incomoda muita gente. É um ganho de competitividade, né? Um salto muito grande ali, um diferencial também. Então, é bom que você tenha colocado isso, que esclarece bem o que às vezes o mercado já sente hoje, né? Esse tipo de ataque e como você colocou que pode ainda aumentar com essa perspectiva de que o Brasil realmente vai avançar, agora vai avançar. Natália, o pessoal sempre comenta, mas as regras para o Brasil são sempre mais duras que as regras para os outros países. Eu sei, mas qual país tem 215, 230 milhões de animais para exportar com a qualidade, com a sustentabilidade que a gente exporta? Eu sempre falo isso. A gente tem que entender que o mercado nunca irá facilitar a vida da cadeia do agro do Brasil. Nunca espere facilidade. O que a gente precisa entender é a demanda, responder sem onerar excessivamente o custo de produção, para a gente atender as demandas e continuar acessando os melhores mercados. E isso nunca vai deixar de existir, seja na pecuária, seja em grão, seja em todas as áreas do agro brasileiro. Essa nossa competitividade e essa nossa qualidade, ela causa efeito de reação contrária dos países exportadores, os outros competidores. E a rastreabilidade vai colocar uma pressão sem precedentes nesses países. Porque você vai conseguir responder a qualquer desafio hoje. Eu quero livre de algum resíduo. A cadeia com a rastreabilidade individual eu consigo garantir. Livre de algum tipo de originação. Você tem originação por animal. Então você é o que eu falo. Mais do que um elemento de acesso, é um elemento de manutenção de mercado. A rastreabilidade individual é um gigantesco elemento de credibilidade e confiança do sistema. Nos coloca num patamar que, olha, o que a gente eu entendo que a gente já deveria ter alcançado no passado, já poderíamos ter alcançado no passado, mas agora, com essas realidades que se impõem, todo mundo entendeu que a gente vai colocar nos trilhos esse processo e vamos nos recolocar numa posição de que é difícil dizer não para o Brasil. Já é difícil hoje. Com esses novos processos vai ser ainda mais difícil dizer não para o Brasil. E diante desses enfrentamentos, para o produtor, a rastreabilidade, como você colocou, né? Ela acaba sendo uma ferramenta que ele tem dados mais precisos, transparência, então é uma ferramenta até para defesa contra esses ataques. Uma ferramenta de defesa e segurança da cadeia produtiva. Eu sempre digo isso.
Você vai qualificar a sua produção, você vai ter muito benefício de gestão de perfil zootécnico, de colocar na ponta do lápis, você poder ganhar mais dinheiro no aspecto produtivo, mas também é um grande elemento de segurança do seu negócio. Goulart, avanço muito grande do Ministério e vocês devem estar enxergando alguns desafios aí em âmbito de Ministério, né? De como conseguir sucesso nesse plano. Então, eu queria que você, a gente já está quase chegando ao final, que colocasse um pouco do que vocês identificam que serão os maiores desafios. E além do comitê gestor, que você já comentou, né? Como que o mapa pretende atuar aí nesses próximos anos? Esse é bem direto e simples e unânime no grupo. O maior desafio é implementar o sistema informatizado. Porque nós já tentamos isso no passado e não conseguimos em sua plenitude. Então, já tem algum início desse sistema? Já tem um início de sistema, a gente já tem aperfeiçoamento dele. Os órgãos estaduais já estão trabalhando nisso, isso que é importante, tranquilizar o pecuarista. Mas o mapa lançou um plano e o órgão estadual lançou outro. Tranquilizar você, pecuarista, que todo o trabalho é feito em sincronia com os órgãos estaduais. Então, essas rastreabilidades que tem de iniciativa de alguns estados, elas são complementares a nós, elas nunca são confrontantes. Alguns estados têm adicionalidades que o nosso plano nacional não tem, mas nenhuma delas confronta o plano nacional. Então, eles podem ser mais agregadores de informações de outras questões, mas o básico, que é o nacional, todos nós temos. E o grande desafio desta vez é vencer o que nós não conseguimos nas vezes anteriores. Colocar um sistema informatizado que funcione, tanto nacional, no órgão federal, quanto nos órgãos estaduais. Nos órgãos estaduais, eles já estão trabalhando há anos na informatização dos sistemas. Já tem um exercício muito forte de harmonização de base de dados. E agora o desafio, a bola está com o governo estadual e federal para que a gente possa, desta vez, conseguir fazer isso. É o principal desafio do sistema. Da rastreabilidade, o principal é colocar o sistema informatizado funcionando nesses 2 anos. Muito bom, Carlos Goulart. Muito obrigada pela sua participação. A gente deseja sucesso nesse plano. A CNA estará junto com o Ministério, né, atuando por esse sucesso, ouvindo os produtores também, usando aqui como um canal de recebimento dessas demandas e levar até o Ministério para que realmente possa atender esses anseios, necessidades e continuar tendo o produtor como um papel fundamental nesse processo de rastreabilidade individual. Então, parabéns por todo o trabalho. Deixe sua palavra final. Obrigado. Eu queria deixar muito importante. Ele é um plano coordenado e liderado pelo Ministério da Agricultura, mas que, em defesa agropecuária, ninguém faz nada sozinho. Esse plano só vai ter sucesso se todo mundo engajar no processo. Exportador, governo federal, governo estadual, produtor. O sucesso do plano é o engajamento de todos os elos. Se todos os elos não engajarem, não vai ter sucesso. Eu sempre falo isso. Por isso que eu acredito na união de todos os esforços da CNA, com a indústria e com o órgão de governo estadual e federal para avançar. E a gente avançou na febre aftosa. A gente vai avançar na rastreabilidade e vai conseguir, juntos, conquistar mais esse salto de qualificação da produção brasileira. Muito obrigada, Goulart. De nada. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Se você quer saber um pouco mais, tem um vídeo que nós elaboramos em dezembro de 2024 que você pode acessar por meio do link na descrição desse vídeo ou desse áudio. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.